Um bom dia, um feliz sábado a você que está nos assistindo. Deus abençoe a cada um aí no seu lar. Estamos aí já no novo ano, na terceira lição de janeiro. Quero apresentar aqui à minha direita o irmão Marcos, que vai ajudar-nos na lição dessa manhã. Olá, um bom dia para você que está aí nos acompanhando. Para nós aqui é um bom dia, que estamos com essa lição gravada, estamos aqui na parte da manhã gravando essa lição. Mas para você que está assistindo, que seja um bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus esteja contigo nesse momento. E já estamos aqui, nós estamos no ano anterior ainda, estamos em 2023. Mas você em 2024 que tenha um bom ano, agradecido e, aliás, que seja bem abençoado, né? Grandiosamente abençoado por Deus. Tem à minha esquerda o irmão André também, que vai compartilhar conosco algumas experiências, né, nesse salmo que estamos começando a estudar no início do novo ano. Bom salve para todos, para nós é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês nesta manhã, que você possa ser abençoado por Deus nessa nova lição, nesse novo trimestre. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma bênção para cada um de nós. Amém. Vamos fazer uma oração agora então para a gente iniciar, aproveitar que o André já está com a palavra. Vamos orar. Fazer uma oração para a gente dar o início? Sim. Nosso grande Deus, nosso Pai amado, nós queremos agradecer a Ti imensamente pelo privilégio de recapitularmos essa lição. Nos abençoe, nos dê sabedoria, para que nós possamos compreender, possamos aqui discutir um assunto tão importante que está contido na Sua palavra, que as pessoas que estão nos assistindo também possam ser abençoadas e beneficiadas. Essa é a nossa oração e a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos aí então estudando o livro de Salmos, né? E na lição 3 o título vem sobre o Senhor reina. Eu gosto sempre do título, né? Eu queria a colaboração de vocês. O que vocês entenderam com esse título, o Senhor reina? Nós vemos no passado, cada rei que entrava tomava posse, né? Ele tinha um domínio aí, né? E o que nós entendemos como essa palavra? O Senhor reina. O que você entende? Podia nos colaborar sobre esse título, Marcos? O Senhor reina. Então, a gente já vê aqui, principalmente na gramática, de que não é que ele reinou nem que ele reinará, mas é que ele continua reinando. Está no presente, né? Está no presente. Eu não sou muito bom de português, não, dessas partes aí, mas se eu não me engano, do indicativo, alguma coisa assim. Mas se for reinando, né? Reina, ele continua reinando, ele reinou no passado, reina no presente, reina no futuro, que a palavra reinando aí é no gerúndio. Ou seja, ele reina. Ele pode até não estar reinando na sua vida agora, mas que ele reina, ele reina. Você pode achar, melhor, vou mudar a palavra, né? Porque senão às vezes a gente entende assim que ele não está reinando. Ele está reinando. Você pode até imaginar que ele não está atuando, que ele não está reinando. Não, ele está cuidando de outras pessoas, que eu estou passando um momento de dificuldade, ou eu estou no mundo de pecado, ou eu estou longe da casa de Deus, das vontades de Deus, então ele não está reinando. Não, ele está reinando. Isso é o que o título da lição vem falando. Você vendo ou não vendo, querendo ou não querendo, ele reina. Eu só confirmo as palavras aqui do Biden, né? Deus, ele reina. Desde antes até eternamente. Deus é o que está no controle de todas as coisas. Não tem limitação para Deus. Você vê que o governo passa, né? O governo desse mundo passa. Temos aí os presidentes que estão 4 anos. Os prefeitos também 4 anos. E aí encerra ali o ciclo, né? Mas Deus não existe isso, não existe limitação de tempo, né? Deus ele reina para todos sempre. Isso é uma coisa que a gente tem que entender e compreender sobre Deus. Ou seja, nós vemos aqui então que o reino de Deus ele não tem mandato que termina, né? Como nós vemos nos nossos reinados antigos, que a gente teve lá a estátua de Nabucodonosor, onde ele teria um período para reinar, depois viriam outros reis. Hoje nós temos presidentes que têm um mandato. O mandato de Deus é eterno, né? E nós vemos aqui no verso para memorizar que diz: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abala. Ou seja, nós vemos aqui então que ele tem tudo sob suas mãos, sob seu poder, né? Eu achei interessante aqui no primeiro parágrafo da lição, um pouquinho adiante, ele diz que o Senhor criou e sustenta tudo o que criou. Que maravilhoso é saber que nós temos um Deus, né? O salmista aqui, ele enfatiza muito isso, né? Que Deus criou, mas ele
mantém, ele sustenta, né? Ele não é um Deus que criou e deixou a deriva, né? É bem interessante mesmo, né? Deus, quem é Deus, né? Deus, além de ser criador, é aquele que preserva, né? Que cuida. Mantenedor. O mantenedor, a palavra é essa, o Isso. mantenedor. A gente vai estudar aqui bastante sobre esse tema, né? Mas existe aí uma teoria, se eu não me engano, teísta, que fala de um Deus que criou Isso mesmo. e simplesmente quando Abandonou. quando a situação se agravou para o ser humano, quando o ser humano está numa situação difícil, Deus vira as costas e abandona. Não, não é assim que funciona. Deus, ele nos criou e Deus está à nossa disposição 24 horas por dia, olhando por nós, velando por nós, né? O salmista diz, o guarda de Israel, ele não dorme. Deus, ele é assim, Deus, ele não dorme. Deus está à nossa disposição, preservando e sustentando nós. O que eu achei interessante, que você pode também talvez achar interessante, é que a palavra é que nós estamos estudando essa trimestre a lição dos Salmos. São 3 meses, 13 semanas. Eu nem sei se essa lição é de 13 ou de 12, que eu não olhei ainda. Vamos olhar para a gente saber se é 13. 13 semanas. 13 semanas. São 13 semanas estudando sobre única e estritamente, não única e estritamente, mas primordialmente o livro de Salmos. E Salmos vem de mismor, que é cantarolar, melodiar, fazer melodia. E aí a gente começa a orar e fala assim, Salmos, como que eu vou cantar que o Senhor reina? Às vezes eu estou passando por dificuldade, por aflição. E infelizmente, muitos que estão nos assistindo, se você não passou ou não está passando, vai passar. Infelizmente, essa é a realidade desse mundo. E aí a gente, nessa lição dessa semana, vai entender como pode, mesmo diante de tanta dificuldade, ainda é um Senhor que reina. E aí o que eu achei interessante, que eu gosto de ver a origem da palavra, saber a raiz profunda da palavra. E a palavra mismor, provavelmente, de acordo com alguns teólogos, vem de sacar, que sacar é se arrepiar. Então, às vezes, a gente se arrepia quando começa a cantar, se arrepia só de pensar, de imaginar que o Senhor reina como um Deus de reino, de amor e mantenedor, como que mantém ainda cada um de nós com amor. Aqui nós vemos então, como o Marcos comentou no começo, que às vezes você não percebe o reinado de Deus na sua vida. Pelo problema que você está passando, eu também já passei e vamos passar, como o Marcos falou. Mas aqui diz que as suas leis e seus estatutos, eles são bons e trazem vida àqueles que os guardam. Então, nós vamos ver mais adiante na lição sobre aliança, sobre outras partes que o salmista diz. E aqui ele diz também que o Senhor é um juiz justo, que assegura que o mundo permaneça bem ordenado e faz isso recompensando os justos e punindo os ímpios, mas no tempo dele e não no nosso tempo. Então, às vezes, você está passando por dificuldades, você está passando por problemas no seu casamento ou com seus filhos, nas drogas, muitas vezes. A gente tem muito disso hoje, pais chorando com os filhos perdidos e fala assim, onde está Deus? O que aconteceu com Deus que na minha vida nada acontece? Tudo dá errado. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas ele vai agir. Certamente ele vai agir e ele não perdeu o controle das coisas. A gente não vai comentar muito agora, né? Porque senão a gente comenta toda a lição, mas já dá um... Porque isso aí é uma pergunta que se faz muito. Por que morre criança inocente e tanto bandido ordinário não morre? É uma boa pergunta. E aí, durante a semana, esse estudo dessa semana aqui, não que Deus traga a resposta na Bíblia para tudo. Vou repetir em detalhes. Para todas as coisas, sem exceção. Mas ele traz o princípio. E um dos princípios é o amor, que nós vamos estudar isso. E o tempo dele do juízo. Aqui vou dar só uma ênfase, né? Vai falar para frente também sobre a aliança de Deus. E eu destaquei um ponto aqui que fala que o Senhor é fiel à sua aliança e continua cuidando de seus rebanhos, apesar das manifestações de infidelidade e rebelião. Ele cuida. Então, nós vemos que muitas vezes nós temos que fazer a nossa parte na aliança. Nós vamos ver isso na lição ainda. Então, nós estamos vendo um Deus que ele é imutável e ele está sempre controlando. Muitas vezes nós não vemos o controle de Deus. Até eu tenho uma pessoa que eu sempre levo coisas lá e visito essa pessoa, e essa semana ela me questionou, eu não acredito mais em Deus, porque tudo na minha vida dá errado, eu perdi minha casa, eu perdi tudo, e eu não vejo Deus agindo na minha vida. Mas aí a gente vai, no decorrer da lição, a gente vai estudar um pouco mais sobre isso.
A gente vai entender na lição dessa semana de que o Senhor reina no livro de Salmos com 5 atributos. São 5 atributos. O primeiro é Deus como Criador. Eu até anotei aqui, Deus como um rei, Deus como juiz, o Deus da aliança e o Deus das leis. São 5 atributos que o salmista, que é os melodiantes da época, né? Os cantores da época, descreviam Deus como um Deus que reina através desses 5 atributos. Às vezes a gente canta, aí pode falar, mas eu não canto. Não, mas a mulher que o senhor contou acabou de cantar. Ela falou, mas melodiou, salmodiou. Ela enunciou essas palavras. Eu não acredito num Deus. Está cantando. Sabe, a boca fala que o coração está cheio, mas também nós enchemos o nosso coração do que a boca fala. Temos que tomar cuidado com isso aí. Por isso que Salmos gostava de cantar. E a gente tem que aprender a cantarolar as bênçãos que Deus nos dá. Aqui nós vamos já caminhando para o domingo, né, que fala o Senhor nos fez. Eu achei muito interessante essa parte, porque a gente, como ser humano finito, nós criamos muitas coisas. Eu, particularmente, gosto de cozinhar. Se eu pego uma receita pequenininha, eu quero inventar, eu quero fazer ela ficar melhor. Porque nós temos o Marcos, que é marceneiro. Eu tenho certeza que se ele vê um móvel lá num lugar, ele vai falar, se eu punhar o meu detalhe, vai ficar diferente. Agora, Deus não. Deus, ele pegou do nada e ele criou um planeta, criou o ser humano, e ele não só criou, mas ele mantém isso tudo funcionando. E nós vemos, se nós, como seres finitos, nós fazemos algo, nós vamos fazer para que isso tenha manutenção. Eu volto a dizer, o Marcos, como marceneiro, se ele fez um objeto e alguém quebrou uma porta de um armário, vai vir aonde? Vai vir dele, para que ele conserte. E nós estamos indo a Deus quando acontece algo conosco que nos criou? Vocês têm a dizer sobre isso? Não, eu até lembrei do irmão Luiz, na hora que eu estava estudando a lição, que a gente grava, já sabia com quem ia gravar. E eu lembrei do irmão Luiz, principalmente nesse ponto. O irmão Luiz gosta de cozinhar. Então, ele fez, ele sabe. Eu até anotei. Eu, quando faço um armário, e você que trabalha com alguma manufatura, ou faz alguma coisa, você sabe muito bem quais são as fragilidades, quais são os pontos fortes. Você sabe, na hora de transportar um armário, toma um pouquinho mais de cuidado aqui, porque ele é mais frágil aqui. Mas tem lugar que exige um pouco mais de força. Eu vou prender porque ele é mais fraco, eu tenho que prender ele um pouquinho mais forte aqui, tem que exigir um pouco mais força aqui nesse lugar. Assim como Deus trata cada um de nós da mesma maneira. Ele fez, ele sabe, ele te conhece. E sabe, se a gente parar para olhar a perfeição, e que isso tem acontecido muito conosco, não temos mais tempo de parar para olhar as maravilhas da criação de Deus. Se a gente não olha as maravilhas da criação de Deus, você não vai ver um lírio crescendo, os pássaros saem de manhã cantarolando para poder colher o seu alimento. E a gente sai de casa revoltado e irado da vida. Se a gente admirasse os pássaros, fala, rapaz, ele nem sabe se ele vai conseguir achar alguma comida durante o dia, mas sai cantando logo pela manhã. É verdade. E isso tem faltado, porque eles sabem, não que eles tenham raciocínio, mas a natureza deles já creem que existe um Deus que criou, então eu vou cantarolar porque Deus me criou. Aí a gente tem acordado hoje em dia falando assim, se Deus aí, se eu não correr atrás, ele não sabe do que eu preciso, do que eu sou necessário, do que é necessário para a minha vida. É muita ousadia, né? Falar assim, né? De Deus. Mas as nossas atitudes às vezes demonstram isso. Às vezes não fala, mas a gente age dessa forma. Agem. É interessante, né? Deus como Criador. Eu fiquei pensando, né? Quando eu peguei Covid, eu tive muita dificuldade para respirar. Qualquer coisa me fadigava, eu ficava uma situação terrível. E eu fiquei pensando, né? Deus fez tudo na sua devida perfeição. O ar, o oxigênio, trabalhando. A gente respira hoje tão naturalmente, uma coisa tão fácil, tão normal. Imagina se faltasse. Aí é onde entra no ponto do Deus mantenedor, né? Uhum. O Deus que mantém todas as coisas. Então a gente tem que agradecer a Deus, ter a consciência de que Deus, de fato, Ele olha por nós, Ele tem esse zelo por nós, Ele cuida de nós. E aqui, nós, na parte do domingo, vem falando sobre 2 salmos, o capítulo 8 e o salmo 100. Sim. E aqui tem uma pergunta bem interessante, como Deus e as pessoas são retratados nesses salmos? E aqui eu respondi que Deus, ele é apresentado como Criador, Deus, ele é apresentado como o nosso pastor,
que Deus é apresentado como um Deus de misericórdia. 3 atributos: Deus Criador, o Pastor e aquele Deus de misericórdia. Embora as pessoas muitas vezes não acreditam, né? Pelas circunstâncias da vida, pelas dificuldades, e acham que Deus não age de misericórdia, Deus é misericordioso, sim. A gente tem que enxergar isso, né? Deus age com misericórdia. Deus, ele é o nosso pastor. Deus, ele cuida da gente. A gente sai de manhã, a gente muitas vezes não sabe se vai voltar. Esses dias aconteceu um caso, uma pessoa que morreu, assim, numa atividade normal, faleceu. Você vê que Deus, ele olha por cada um de nós, Deus, ele cuida da gente. E todas as vezes quando eu saio de manhã, a gente ora, pede para Deus cuidar da gente. Para que a gente não sofra nenhum acidente do carro, para que a gente não sofra nenhum acidente durante o trabalho. E quando a gente chega no final do dia, a gente agradece a Deus, porque a gente reconhece o nosso Deus como um Deus mantenedor, o Deus pastor, o Deus que age de misericórdia. Às vezes a gente não agradece a Deus porque fala assim, eu não vi nenhum livramento. Mas Deus foi tão ágil que você não viu, ele não deixou chegar até você nem um obstáculo. A gente estava viajando para o Marco domingo passado, a moça que foi com a gente, ela falou assim, a gente estava viajando a serviço durante a semana, acabamos de ultrapassar uma carreta, só escutamos o estouro do pneu, bem do lado de onde a gente ultrapassou. Ou seja, Deus atrasou essa carreta um pouquinho ou adiantou o carro, porque se estoura o pneu em frente onde eles estavam. Ou seja, são providências que às vezes você nem vê. E Deus fez, Deus agiu ali, né? Então, aqui a lição ela fala, há motivo para você agradecer, mesmo que aconteceu algo de ruim com você, mas esse algo de ruim ainda poderia ter sido maior. É que Deus segurou os ventos, como diz, né? Que os anjos estão segurando os ventos, para que algo pior não acontecesse. O André falou que passou pela Covid. Foi difícil? Foi difícil, não foi, André? Mas se Deus não estivesse segurando as coisas, não teria sido pior? Deus permitiu ali o sofrimento, mas ele estava com você. A gente vai ver no decorrer da lição aqui, mesmo nas horas ruins, Deus está presente. Bom, Luiz, só comentou uma coisa bem interessante, né? Uma vez nós fomos para São José do Rio Preto, uma programação da igreja, e eu fui no posto, a gente foi num carro emprestado a um amigo, nunca tinha dirigido o carro, e o rapaz lá do posto estava ensinando a dar ré no carro. E ali ele abasteceu e eu esqueci de pagar. Fui embora. O rapaz pôs lá o combustível e eu fui embora. Aí quando chegou a uma certa altura que a minha esposa perguntou, você pagou o combustível? Eu falei, não. Aí tinha que voltar. Quando nós voltamos no trajeto, havia acontecido um acidente terrível na Washington Luiz. E aí a gente ficou pensando, lembramos daquele texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente tem que ter essa noção de que Deus, ele cuida dos detalhes. Nunca aconteceu aquilo na minha vida, jamais aconteceu, Deus esquecer de pagar um combustível. E aquilo ali atrasou e eu tenho certeza que foi uma providência de Deus, para que algo não acontecesse de pior conosco. Ou seja, nada é coincidência, tudo é providência, jamais, né? Sabe, deixa eu só fazer um comentário, aproveitando isso. É porque às vezes as pessoas estão acostumadas muito com essa teoria oriental, Yin Yang, Town Country, que é aquele peixinho, o peixinho branco, o peixinho preto, o peixinho branco com a bolinha preta e o peixinho preto com a bolinha branca. Que nem o mal é todo mal, nem o bem é todo bom. Então, existe um pouquinho de mal no bem e um pouquinho de bem no mal. Não existe isso. É bem, bem, mal, mal. Você está achando que Satanás quer ver você mais ou menos? Não, ele quer ver você de mal a pior. Você está achando que Deus quer ver você mais ou menos? Não, Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Satanás está doido para destruir tua vida. A tua vida, a vida da tua família, dos teus filhos, do teu pai, da tua mãe, do teu tio, todos dos teus amigos, dos irmãos da igreja. Nós estamos gravando dentro de uma igreja, não tem ninguém agora aqui, que é uma gravação. Mas todos que frequentam aqui, Satanás quer destruir todos. Todos que você está olhando para ele, quer me destruir, quer destruir você. E aí a gente vê de que o Salmos capítulo 8 vem com um texto que até a lição de domingo faz o comentário na perguntinha aqui, que é o homem para que dele te lembres, ou podia ser traduzido, quem é, não é? É o que é, porque quem você acha que é? O que nós achamos que somos? Por isso que Salmos está falando, o que você acha que é? Você acha que é o rei? Você acha que não? E a gente não pode esquecer que quem faz a maioria dos escritos de Salmos é Davi.
ou os cantos são feitos para Davi. Quem era Davi? O rei. Não sou o rei. O rei é o nosso Senhor Deus Criador. E aí diz o seguinte ainda, o verso 4, né? Que é o homem para que dele te lembres, e o filho de homem para que o visites. E a gente vê histórias aqui de visitação na vida do irmão Luiz, visitação na vida do André. Jesus ainda, Deus, através de Jesus, dos seus anjos, do Espírito Santo, tem feito visita na nossa vida. Se a gente entender de que Ele é o Criador e mantenedor, não é como se eu fizesse um armário e abandonasse lá na casa do cliente e nunca fosse. Deus é como se Ele fizesse um armário e estivesse todo dia dando uma passadinha lá e dando uma olhada. Opa, deixa eu ver se as dobradiças estão certinhas, a corrediça está arrumadinho, se não mexeu nada do lugar. Esse é o Deus que os Salmos quer mostrar para mim e para você. Ô, Billy, você vê aqui no verso 4, quem é o homem, né, para que Deus visite, né? A gente tem que reconhecer a nossa condição, a nossa pequenez. Não, mas o detalhe aqui, a gente pode ler. E não é tão pequenez. Ele te fez muito grande, mas muito grande por bem, porque o versículo 5 diz: fizeste-o, entanto, por um pouquinho menor. A versão podia ser traduzida assim, um pouquinho menor do que Deus. Algumas versões dizem que o anjo, né? Mas aqui a palavra é Elohim, a palavra do original é Elohim, provavelmente seria melhor traduzido como Deus. Seja um pouquinho menor do que Deus. Você é um cara maravilhoso, perfeito, só que Satanás está querendo te destruir. Só que não se acha que você é o Deus. Você é um pouco menor que Deus. Pode falar, o André quer comentar? Não, só concluindo aí o raciocínio perfeito. A nossa condição pecaminosa. Isso. E Deus ele vem aqui e visita nós. Você vê Davi, você mencionou Davi, o maior escritor dos livros dos Salmos. O que ele fez, e mesmo assim Deus foi lá e o visitou, né? No momento que ele mais precisou. Deus não abandonou Davi, não, agora você pecou, agora você vai se virar, agora é com você. Você fez a sua escolha, a sua decisão. Deus ele age assim conosco também. A gente tem que trazer para os nossos dias. Deus ele olha para nós com misericórdia. Isso é fantástico. A misericórdia de Deus ela começou lá no céu, né? Porque muitos acham que Lúcifer pecou, Satanás, já virou Satanás e já foi desprezado. Não, Deus deu uma chance enorme para ele. E eu grifei um texto aqui, que eu acho que o que mais nós caímos em perigo, ele fala assim, está lá no Salmo 100, verso 3. Ele fala assim, que o Salmo ataca a forma sutil de idolatria, que é o qual? É a autoconfiança, enfatizando que Deus nos fez e dele somos. Então hoje, o que o inimigo tem plantado na nossa mente? A gente tem visto aí, se você vê nas redes sociais, a maioria, as pessoas põem lá versos assim, tipo, não, você é capaz, você pode, você consegue. E as pessoas têm isso em mente. Eu sou bom. Eu volto a dizer, eu gosto de cozinhar, então eu faço um prato lá, não, eu sou bom. Eu fiz algo, ficou gostoso. Não, se eu fiz, eu ainda até brinquei o ano passado, a gente estava em 6 na cozinha do acampamento, eu falava para o pessoal assim, nós estávamos em 12 cozinheiros. Aí o pessoal, mas cadê os outros 6? Falei, vocês não conseguem ver. Porque cada um de nós aqui tinha um anjo nos ajudando. Por isso que as pessoas vinham e falavam, não, a comida está uma delícia. Nós não fazemos nada. Deus estava aqui operando, ajudando a gente a cozinhar. Se o Marcos faz um móvel bem feito, porque tem um anjo lá ajudando ele. Se o André faz um serviço bem feito, porque tem um anjo lá ajudando. Quando nós acreditarmos nisso e reconhecermos isso, era o que o salmista fazia. Ele reconhecia que acima dele tinha um Deus. E nós hoje temos a mania de dizer, eu sou bom, eu sou capaz. E aí, isso Satanás põe na nossa mente. Porque quando eu acho que eu sou bom, eu esqueço de Deus. A ideia de Satanás é fazer com que a gente acredite que nós somos um Deus. Né? Que você não tem criador. Isso. Se você esquece que é uma doutrina, não é uma doutrina, mas uma ideologia difundida muito gigantescamente através de quem acredita em evolução, vai desprezando a criação. Você não despreza só a teoria da criação, você despreza Deus, esse é o princípio. Porque se você desprezar Deus, que aí eu estou só pulando o irmão Luiz aí, que é a lição de segunda-feira, você despreza Deus, você não precisa respeitar um Deus que reina. Se você não tem um Deus que te criou, e aí vem a ideologia de falta de respeito pelos pais, falta de respeito pelas autoridades, que esse é o princípio desse negócio de, veio do nada veio, não precisa se preocupar, não precisa respeitar ninguém, não tem ninguém para prestar conta, que esse é o que o salmista bate muito forte. Que esse aí vai começar a lição a discorrer através desse assunto aí. Quando você acredita
que você é capaz, você despreza tudo isso que o Marcos falou. Você despreza alguém que está acima de você. Hoje a gente começa desprezando o quê? Desprezando aqui na terra mesmo, um líder que você tem num emprego ou aqui na igreja. A gente despreza a hierarquia que nós temos aí de quem coordena e quem é coordenado. E aí você chega até Deus, você acha, eu não preciso mais de Deus, eu sou capaz de fazer tudo. E aí nós voltamos no Senhor que reina. Ele reina, por quê? Porque Ele criou, Ele fez. Nós comentamos isso no começo. Ele fez, Ele sabe onde estão os detalhes da nossa vida, onde nós somos frágeis, onde Ele precisa ajudar mais. O Marco até comentou que parece que Ele está lá, né? Todo dia Ele vem ver se está um detalhinho faltando. Mas Ele vem mesmo, Ele está aqui do nosso lado. Por quê? Porque Ele conhece o Luiz que Ele criou, Ele conhece aonde eu vou falhar. Então, quando Ele sabe que eu vou passar por perto daquele abismo onde eu caí, já em outras vezes, Ele respeita o meu livre-arbítrio, mas Ele está ali do ladinho, só esperando. Como Pedro, quando andava sobre as águas, e falou, Senhor, salva-me. Jesus estava onde? Estava próximo. Lá dele já. E salvou. E Ele está ali do nosso lado hoje. Quando nós reconhecemos que precisamos dEle, Ele está pronto a pegar a nossa mão. Deus, de fato, é maravilhoso, né? Essa lição desse trimestre vai nos ajudar muito, né? A gente entender quem de fato é Deus. Embora o mundo aí pregue que não exista Deus, né? Existe muita essa teoria, né? Não exista Deus. Nós sabemos que existe um Deus criador e, sobretudo, um Deus redentor. Um Deus que além de criar, Ele nos deu, Ele mantém e ainda nos dá a oportunidade de vida eterna. Isso mesmo. E a gente tem que respeitar esse Deus, tem que se apegar a esse Deus. A única forma de salvação é através desse Deus. Não existe outra forma de salvação sem ser esse Deus. Eu só fazer um comentário aqui, porque a lição de segunda-feira fala o Senhor como Criador estava ligado de um modo inseparável ao Senhor como soberano. E a declaração como um governante, né? A declaração reina o Senhor. Se a gente vê na lição aqui, e isso acontece nos livros de Salmos, os Salmos eram divididos em 4 livros, mas nos livros de Salmos, que hoje a gente tem num livro só, né? Mas na época de Davi era 4 rolos de livro. Mais ou menos de uns 10 metros cada rolo. Então, imagina, para você ler hoje é tão facinho e a gente não lê, né? Que facilidade. Na época tinha que desenrolar um rolo enorme, né? Um rolo. Aí hoje a gente fala 93, versículo 1, 93, nossa, lá no Salmo 93, a gente fica até com preguiça de ver. Mas aí, aqui um detalhe interessante, que mesmo nos mais ou menos 40 metros de rolo de escritos, que eram os pergaminhos, reina o Senhor. Você vai achar essa frase, ou essa conjunção aqui no Salmo em 4 lugares, 93:1, 96:10, 97:1 e 99:1. Aí o interessante é o seguinte, mas 4 vezes, né? Eu não me lembro, sei que são 150 capítulos, não me lembro os versículos de Salmos agora não, mas são 150 versículos, só 4 vezes reina o Senhor. For ver, pouco, né? Em 150, nós estamos falando, você está estudando uma lição sobre o Senhor reina, mas vem falar para mim que só 4 vezes, é simples. Porque para um hebreu já sabia que 4 vezes são os 4 pontos cardeais, ou seja, em todo o canto da terra. Para Davi sabia muito bem, falou, não precisa pôr mais de 4, não é mais de 4. É suficiente. 4 vezes já dá para entender. A hora que eu pôr 4 vezes aqui, qualquer hebreu, porque a gente numa cultura ocidental não leva muito em consideração isso. Mas já entendia, o cara via, opa, está escrito uma vez aqui, uma vez ali, uma vez ali, uma vez lá. Opa, está em todos os cantos, em todo canto. Porque para um rei, assim como Davi, ele não tinha como estar em todo canto. Não tem como fazer isso. E aí Davi quer falar aqui, através dos Salmos, da exaltação do rei. Como que um rei, ele estava entre nuvens, mas também se envolvia de luz. Aí fala assim, é um Deus tão perfeito e maravilhoso que não tem como a gente aqui pode tentar explicar da melhor maneira possível, de acordo com a nossa fragilidade humana. Mas só o teu contato íntimo e pessoal com Deus é que vai te fazer você conhecer melhor o Deus do céu. Isso não... Só Davi para falar, Davi fala assim, eu tenho um contato com esse Deus que eu não consigo transmitir por palavras. Então ele começava a enunciar um Deus que reina na vida dele, reinou no momento de alegria, reinou no momento de dificuldade, de pecado. Mas só o teu contato, você está aqui assistindo aí, põe teu joelho no chão, ora, fala com Deus, fala, meu Deus, ó, minha vida está difícil, ou está fácil, ou meu filho, como disse o irmão Luiz, filho nas drogas, filho enfermo, filho doente, filho sem trabalho,
Isso estamos falando para quem é um pai, não quer ver um filho sofrendo de jeito nenhum. Agora, Deus, o pai dos pais, o pai dos pais, Senhor dos senhores, também não quer ver nenhum filho sofrendo. Eu achei interessante aqui que fala, né? Como o Marcos falou, ele ecoa isso em todo o livro, e o salmista ele fala aqui que essas metáforas, ela é algo assim que ela descreve Deus tão majestoso que é incompreensível para uma mente humana imaginar um Deus tão majestoso. Eu fico imaginando, eu tenho um casal de filhos e a gente teve problema na gestação, minha esposa perdeu um filho entre os dois, e quantas vezes eu ajoelhado eu falava, Senhor, dá para mim o que ele está passando, porque eu via uma criança ali que nasceu prematura, agonizando, ruim num bercinho ali, falava, Senhor, passa para mim, eu sofro, mas liberta ele do sofrimento. E eu vejo esse Deus fazendo isso conosco. Ele sofreu na cruz, no nosso lugar, tudo por amor a cada um de nós. Dá para imaginar um Deus desse, Marcos? Que deu a vida a nós como pais finitos, né? Eu muitas vezes fiz essa oração, pedindo a enfermidade de um filho para mim. Deus, ele não pede, ele toma para si a enfermidade e sofre no nosso lugar. Esse é o Deus de amor, né? Que a gente conhece, né? E tem que conhecer, né? A gente tem que conhecer, tem que ter esse contato, né? Tem que ter intimidade. Tem que ter. Sabe que a gente falar de palavra intimidade hoje virou tão pejorativa? Sim. Fala intimidade, já pensa em perversão. Não é contato íntimo, relacionamento. Não se tem intimidade mais nem entre esposa e esposo. Tem mais intimidade com o celular do que com a esposa, com o esposo, pai, mãe. E aí a gente vê aqui no finalzinho da lição, tem uma pergunta, vocês amam o Senhor, vocês que amam ao Senhor, que está em Salmos 97:10, odeiem o mal. Por que o nosso amor por Deus deveria nos levar a odiar o mal? Aí a gente começa a pensar, como? Como que pode odiar o mal? Odiar não é pegar raiva, não, é pegar repulsa. Seria melhor traduzir a palavra. Você não fala, não, você não pode ter ligação comigo. Eu tenho ligação com um Deus de amor, um Deus que está preocupado comigo, que tem uma compaixão, que é um Deus de amor e de justiça, que está preocupado com a salvação. E a gente vai ver mais na lição, dura que o tempo voa, viu, irmão? Você que está assistindo aí, não sabe, mas o tempo voa, nós temos um tempo cravado aqui. Aqui nós já entramos na parte de terça aí como Deus o juiz, né? Para concluir. Às vezes nós... odiar o mal. E aí nós passamos a odiar quem faz o mal. O maldoso. O maldoso. Mas o maldoso ele está incentivado por um poder maligno. Então, mas é para odiar o mal, não o maldoso. Então, até eu grifei isso aqui. Nós odiamos o maldoso. Esquecemos de odiar o mal. E amo o mal, porque quando é para meu benefício, eu faço a coisa errada. E como o Marcos comentou, quando eu odeio o mal, a repulsa do mal, eu tenho que me afastar dele. Por quê? Aqui nós vamos ver Deus como juiz. E até eu coloquei aqui que o juiz ele não tem prazer em condenar o réu. O juiz está ali para sentenciar o réu. Nós temos Satanás como o promotor. Se nós formos analisar, você que nos assiste, talvez já assistiu um tribunal, você tem o juiz que está ali para dar o veredito, e você tem de um lado o advogado de defesa e o advogado de acusação, que é o promotor. E esse advogado de acusação é Satanás, ele está nos acusando o tempo todo. Ou seja, nós já fomos condenados por natureza. Mas aí nós temos, como eu comentei com o André quando a gente estava estudando lá fora, nós temos um Cristo que morreu na cruz, ele é o nosso advogado de defesa. Então quando Satanás nos acusa, Deus ele só está ali para julgar. Mas aí Jesus mostra as mãos furadas, ele fala, eu paguei o preço por esse filho. Eu paguei o preço pelo Marcos. Mas ele pecou. Mas ele se arrependeu. Então, por isso é a repulsa do pecado. Quando eu repulso o pecado e eu volto atrás e peço perdão, eu tenho um advogado poderoso que me defende. Então, o juízo de Deus não me abala. Porque eu sei que eu vou ser julgado, não porque eu fiz de errado, mas pelo que Jesus fez de certo ao meu favor. Pelo que Jesus fez por mim. E quando eu me apego a essa intimidade que o Marcos falou com Jesus, isso me traz uma paz, mesmo em meio aos problemas. Sabe, a gente começa a ver de que seria como se eu fosse... Eu já perdi meu pai já há 15, 16 anos mais ou menos. E seria como se a gente fosse julgado pelo pai. E o pai, sabendo que fez uma coisa errada, tem que receber o castigo, mas é meu pai que vai me julgar. Estou falando do pai e humanidade, mas Deus é nosso pai. Jesus é nosso pai. Ele está como advogado, mas estará como juiz.
Ele fez tudo o possível para a gente salvar. E a gente começa a ver que esse Deus como juiz, infelizmente para alguns e felizmente para outros, chega uma hora que tem que pôr um basta no mal. Ele jamais quer pôr um basta no maldoso. Ele ama o maldoso até o último dia, mas o mal tem que ser retirado dele. Então a gente começa a ver de que é o seguinte, esse Deus de juízo é um Deus que pune o mal. Aí se o mal estiver arraigado em mim, em você que está assistindo, ou cada um dos irmãos que estão aqui, o irmão Luiz ou o André, Deus infelizmente tem que erradicar o mal, ele não quer mais que haja sofrimento. No seu tempo, como disse o irmão Luiz agora há pouco aí, no tempo dele será erradicado o mal. Eu quando estava estudando essa lição aqui, eu fiquei pensando, né? Hoje a gente vive uma justiça falha, né? Infelizmente, hoje a justiça aqui nesse mundo é uma justiça falha. Mas a gente estudou no livro do Apocalipse que um dia, quando Jesus voltar, a justiça de Deus vai ser uma justiça justa, né? Deus vai julgar o que é certo. E a justiça de Deus, ela não vai nos prejudicar. Aqueles que estiverem do lado de Jesus não vai ser um prejuízo, vai ser o contrário, vai ser o quê? Salvação. Salvação. Então, se hoje você sofre por conta de uma injustiça, saiba que quando Jesus, o justo juízo, voltar a este mundo, aí nós vamos ser beneficiados, né? Nós vamos realmente receber o nosso galardão. E eu estava pensando, né, numa história que aconteceu, uma pessoa importante aí da mídia, que tinha um relacionamento com uma moça, ele tinha 69 anos e a moça tinha 30 anos. E a moça rompeu o relacionamento e ele simplesmente foi lá e matou a moça. E o juiz determinou que ele recorresse e cumprisse ali a sentença dele em casa. Ficou 10 anos para depois ser preso. O caso Pimenta Neves, eu não sei quantos aqui lembram desse caso, dessa história. Um homem muito influente. E depois de 10 anos que ele foi preso. Quando Jesus voltar, não vai ser assim que vai funcionar, né? A justiça de Jesus vai ser uma justiça perfeita. O que é certo. O que é errado, igual você falou, Marcos. Deus tem que ser extirpado. Vai ser extirpado, o mal vai ser extirpado. Mas aí, a lição depois vai dar continuidade nisso. Dura que nós estamos na terça e falta 12 minutos para você ter uma ideia. Para a gente aqui no capítulo 14 de Salmos, versículo 2, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há alguém há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então a gente começa a ver de que Deus está preocupado e sondando, a lição vem com esse detalhe, o Senhor sonda o coração das pessoas como parte de seu juízo. Ele não está preocupado de extirpar o mal, ele quer sondar o teu coração, ver se tem alguma maneira de melhorar a sua vida, de mudar o seu ser. Irmão, a gente sabe de defeito de caráter, todos nós temos. E como é difícil se livrar dos defeitos de caráter. E Jesus sonda o coração, Deus sonda os nossos corações, fala, vou sondar o coração, vou lá profundamente ver, tocar com carinho para ver se há uma melhora nessa mudança de caráter. Essa é a preocupação de Deus do juízo. Ele quer que a hora que chegar no dia do juízo, você esteja quanto mais em paz possível, melhor. Aqui eu achei interessante que fala assim que o Senhor também é um Deus perdoador, embora puna o erro das pessoas. Sim. Aí tem pessoas que falam assim, mas Deus é um Deus tirano. Não, ele dá o livre-arbítrio para cada um de nós. Nós temos o tempo de vida. Nós temos uma vida para nos acertarmos, nos chegarmos mais a Deus. A gente vai ver lá no antigo Israel, toda vez que o povo aqui a gente já entrando na quarta-feira que fala da aliança, toda vez que a aliança de Deus ela é perfeita, Deus nunca muda a parte dele. Uhum. Toda vez que o povo se afastava do contrato ali da aliança, se rebelava. Até eu ponho aqui que a aliança é como um casamento. Um casal resolve se casar. Essa aliança que a gente usa no dedo é só um símbolo. A aliança é quando a gente faz aliança, o marido, a mulher e Deus. Quando o marido ou a esposa se afasta desse contrato, do tratado ali, vamos melhor dizer, vai haver alguma coisa errada, alguém vai sofrer. E no termos religioso aqui, no termos da salvação, nós vamos ver que a aliança ela é para quê? Ela é para manter-nos próximos de Deus. Deus, desde o início, lá desde do Jardim do Éden, ele fez essa aliança para quê? Para que nós trilhássemos um caminho, nós tivéssemos um norte aonde andar. Sim. Porque se nós não tivéssemos aliança, o Marcos, eu vou tomar meu destino, eu vou para lá.
O André, eu vou para lá. E eu falo, não, eu vou reto aqui. Não, Deus falou assim, vocês têm uma aliança. Andai por ela, porque nela contém a vida eterna. Se vocês andarem pelo meu caminho, trilharem as minhas leis, vocês não vão sofrer punição. É como a gente andar num trânsito. O guarda para você lá, você está com os pneus em dia, o documento em ordem, ele vai te dizer, boa viagem. Lógico. E assim é a lei de Deus. Então, a gente começa a ver aqui de que... Você quer falar, André? Se não, estou falando. Não, pode falar, depois eu falo. A gente vê aqui que a palavra aliança do hebraico barit, que é compromisso, tratado, acordo, mas a palavra compromisso seria melhor traduzido para nós agora nos últimos dias, para o entendido para nós. Porque há uns anos atrás aí, uma pessoa quando ia trabalhar numa firma, ele tinha um compromisso com a firma, e se tivesse que ficar um pouco depois do horário, ele ficava de bom grado. Eu estou falando uns tempos atrás, estou falando há 20, 30 Sim. anos atrás. E ele trabalhava, a maioria das pessoas de mais idade trabalhava, entrava na firma com 14 anos, saía de lá com 65 anos, Verdade. sem trocar de empresa. Hoje ninguém quer compromisso. E eu estou falando de emprego e de casamento. Verdade. Ninguém mais tem compromisso. Antigamente não, é difícil. Ninguém está falando que casamento é fácil, que você tem que ficar suportando. Mas o compromisso hoje é muito fútil, muito sutil, muito superficial. Apertou um pouquinho, já espana, já pula fora, já põe no paredão lá do BBB e já exclui esse aí. Então é isso que a gente tem aprendido nos últimos 23 anos, quando surgiu esses negócios de BBB e essas coisas a mais. Põe no paredão, já desanima, já manda embora. E isso tem virado algo... E vou falar uma coisa para você. Não estou aqui para falar mal do programa, não. E estamos aqui até falando na online, né? Nas redes, vai ficar aí. Mas isso são estratégias do inimigo para criar na mente minha e na sua mente que você não precisa de compromisso. Então são estratégias do inimigo, ó, você não tem compromisso, você não precisa se preocupar com nada e manda embora. E a gente começa a ver de que, aí se eu não tenho compromisso com a aliança de Deus, não tem problema. Estou na igreja, estou participando da igreja, e às vezes você que está assistindo aí pode estar desanimado que aconteceu coisa errada na igreja. Aconteceu, alguém te maltratou, ou eu acredito, tem servo do encardido. Não vou falar que servo de encardido, mas servo pode ser usado pelo encardido. Assim como eu e você podemos ser usados por Deus ou por Satanás. Tem a história de Pedro, que na mesma semana, alguns dizem que foi no mesmo dia, falou inspirado pelo Espírito Santo e depois falou inspirado por Satanás e Jesus falou, arreda-te daqui. Então, às vezes, a gente tem alguma desculpa para sair da igreja, para desanimar com Deus, igual a mulher falou para o irmão Luiz, fica meio desanimado. Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem que ter um compromisso com essa aliança. Tem que ter compromisso. Deus está fazendo tudo possível para que você tenha compromisso e tenha a vida em paz, em abundância. Mas acontece alguma coisa, Satanás fala na tua cabeça, está vendo? Você está sozinho. E eu até pus uma palavra aqui, numa lição aqui, ó. O Senhor está sem dúvida no controle soberano de tudo que envolve seu povo. Se a gente fosse traduzir para quem está na internet, quem manda mensagem no WhatsApp, né? Quando o cara fala alguma coisa que apoia, o outro responde, tamo junto. É. Se a gente tivesse um contato com todo respeito para a autoridade, a soberania de Deus, a majestade de Deus. Mas é um Deus que fala para mim e para você, tamo junto, filho. É. Você não entendeu ainda? Nós estamos juntos. Parece que você está querendo viver essa vida sozinho, nós estamos juntos. Casamentos não vão para frente hoje em dia porque eles não entenderam ainda que casamento é tamo junto. E Deus está junto no nosso casamento. O pastor Bulhões fala sempre, né? O casamento não é só de duas pessoas, Não. é de três. Deus tem que estar junto. Até eu comentava com o André antes da gente abrir aqui, esse trecho da lição que fala assim, né, sobre a parte de José ali, que Deus usou José lá no Egito para salvar as nações, para salvar a sua própria família. E aí ele comenta que em todos os acontecimentos, sejam bons ou ruins, Deus estava presente. Se nós formos olhar a vida de Israel, que foi o povo escolhido de Deus para dar exemplo para o mundo, né, para dizer assim, que Deus não precisava só daquele povo, Deus sempre teve todo o povo. Tem gente que acha que Israel foi escolhido naquela época, depois Deus resolveu que ele seria um Deus de todo mundo. Não, Deus sempre foi um Deus de todos. Israel seria alguém usado para dar exemplo para as outras nações. E em todas as circunstâncias Deus estava presente com Israel. Quando Israel ganhava a guerra ou quando Israel perdia a guerra. Deus nunca se afastava. A diferença é que quando o povo se afastava de Deus, perdia a guerra. Quando o povo estava com Deus, ganhava a guerra. E é diferente conosco hoje? O que vocês acham? Não, não é diferente. A situação para nós é igual. Se a gente está aliado com Deus
Deus ele vai nos abençoar, né? Vai Deuteronômio, nos abençoar e vai nos repreender se necessário Deuteronômio for. fala, né? Eis que vos propõe a bênção e a maldição. Isso. Deus ainda fala, escolha, portanto, a vida Isso. para que vivas. E aqui no caso, o irmão citou aí, o caso de José, Deus cumpriu com a parte da aliança, abençoou aquele povo, multiplicou aquele povo. Tem como que Deus é bondoso, né? Só para encerrar minha parte da aliança aqui. Hoje, infelizmente, os casamentos são assim. As pessoas falam assim, eu vou casar, se não der certo, separa. Então, já não vai dar certo. 50% já está dando errado, não é? Então, a gente tem que pensar que com Deus não é diferente. Quando a gente vai cumprir uma aliança com Deus, a gente tem que pensar, não, eu vou mergulhar nessa aliança com Deus, porque Deus ele vai me abençoar. E é assim que a gente tem que agir. Comenta o último parágrafo, comenta, depois você já entra no último parágrafo daí da aliança, para a gente, você vai explicar bem o que é que Deus quer de nós na aliança. Sim, é isso mesmo que eu vou comentar. Então é isso aí, não. Aqui diz, na aliança o principal chamado é permanecer fiel ao pacto, observando as leis divinas. Aí vai entrar no assunto das leis divinas, que é a lição de quinta-feira. Sim. Mas antes da gente passar para lá, então fiel ao pacto é comprometido ao pacto. Isso. Se comprometa, mas não vacila não. Fala para você, às vezes olha assim, os caras estão falando só da boca para fora. Eu sou de carne e osso igual você que está aí assistindo. Nós somos, todos aqui que estamos aqui, somos tendenciosos ao pecado. E o que acontece, eu só gostaria de chamar a atenção para você, que para um hebreu, para um salmista, sabia fazer muita atenção. No Salmo 105, que é a pergunta de quarta-feira, se você não tem a lição, baixe na internet, procure CPB. Eu não sei se tem jeito de jogar um caractere hoje aí, difícil, né? Mas a gente vai ver se deixa pronto, mas nas próximas lições a gente vai deixar aí um caractere para você entrar em contato, mas cpb.com.br, para você achar a lição da Escola Sabatina do primeiro trimestre de 2024. A pergunta número 4 vem falando da situação da aliança, né? O poder da aliança. E no Salmo 105, dos versículos 7 ao 10, usa-se a palavra aliança 3 vezes. É o versículo 8, o versículo 9 e o versículo 10. Eu não vou ler porque o tempo não nos permite. É aliança, aliança, aliança. Para um hebreu entendia que era digo, afirmo e confirmo. Até a morte essa aliança existe. E outro detalhe, para um hebreu também existia que essa aliança era uma aliança sobrenatural. Não era uma aliança normal, humana. E a gente começa a ver aqui de que essa aliança que Deus fez com você, faz oração, se entrega a Deus. Você vai ver que poder que surge, que milagre. Você vai falar assim, meu Deus, mas como eu tenho uma vontade de xingar o André, agora não tenho. Parece que foi um milagre que aconteceu. É a parte da aliança. Faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. E outro detalhe, eu até anotei aqui para a gente terminar, né? Portanto, o mundo está seguro na aliança do Todo-Poderoso e Misericordioso. O Salmos 89, versículo 33. Jesus, na sua aliança, pode até punir, que é o verso 32, mas no 33 fala, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Cristo quer fazer parte do amor na nossa vida. Ele quer fazer parte da bondade na nossa vida. Para isso, ele deixou as leis. Sim. É interessante que a quinta, o nosso tempo já expirou, né? Vamos resumir essa aqui. Mas eu achei que é muito interessante, porque a lei de Deus, ela é o quê? Ela é algo para nos dar apoio, para que nós não caiamos na condenação do juízo. Porque a lei, ela é para quê? Ó, filho, como acho que o André aqui comentou, eu te dou a bênção e a maldição. Mas o caminho da maldição é esse, o caminho da bênção é esse. Deus não deixou escuro o caminho da maldição. Ó, você vai cair. Não, ele falou, se você andar por esse caminho, você vai cair. E a lei, ela é para quê? Ela é para nos dar um bom norte, né? E ela diz aqui que as leis de Deus são imutáveis e indestrutíveis. E o que eu achei mais interessante é que ela fala assim, a lei divina instrui o povo no caminho do reto viver, que resiste ao juízo divino. Ou seja, se você conhece a lei, você que nos assiste, conhece a lei de Deus, se não conhece, vá lá em Êxodo 20, examine. E não é só aquela lei, os 10 mandamentos, a Bíblia toda ela é repleta de ordenanças para o seu bom viver. Seja no casamento, seja com o seu patrão, você vai lá, você vai achar como você trabalhar como empregado, ser um bom empregado. Se você é patrão, a Bíblia ensina como ser um bom patrão. Isso vai lhe livrar de ser condenado no juízo de Deus.
A gente começa a ver aqui que aí já começa a entrar num ponto mais teológico, que é de lei. Aí os salmos, aí muitas pessoas que talvez que vão nos assistir vão falar assim, mas a lei foi abolida na cruz. Então, a lei e o testemunho foram abolidas na cruz. Aí a gente começa a ver de que se o Salmos capítulo 19, versículo 7 diz, a lei do Senhor é perfeita, se é perfeita, então não pode ser, você faz algo perfeito, mas perfeito você joga fora. Você cata teu carro, tá arrumadinho e joga ele no lixo? Não, você joga carro velho fora. Então a gente vê de que algo perfeito não se... E a palavra perfeita aqui do hebraico, tamim, tamim, que é completo, feito por completo, perfeito, feito por completo. E ainda tem um detalhe ainda maior. E diz o seguinte, e o testemunho do Senhor é fiel, porque a lição de quinta-feira fala sobre os seus testemunhos. E a palavra aqui vem edut, né? Que é circuncidado, são todos os mandamentos. Não só alguns mandamentos, mas todos. Então é bem criterioso. Até do amor, como disse o irmão Luiz. Tudo, você está com algum problema de lidar com o patrão, alguma coisa? Vai na Bíblia. Está com problema de lidar com a esposa, com o filho? Vai na Bíblia. Está com problema de lidar com a sociedade, com o vizinho? Vai na Bíblia. Vai te auxiliar em todos os problemas que você tem na vida. Eu quero só confirmar aí o que o Bibi falou, né? Aqui tem um trecho da lição que fala que a lei de Deus são imutáveis e indestrutíveis. Para aqueles que nos assistem, saiba de uma coisa, a lei de Deus não muda, né? A Bíblia fala assim que Deus ele não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Então, consequentemente, aquele que nos deixou a lei, ele diz que a lei é imutável, indestrutível, e ela serve para nós como um norte, né? O irmão Luiz usou essa palavra, o norte, para que a gente possa se basear na direção correta para a salvação. Deus ele deixou o caminho para nós, né? Ele deixou tudo clareado para nós. Basta a gente se apegar à vontade de Deus e o caminho de Deus. Bom, a gente já está aí encerrando, né? Eu gostaria de convidar a você que está nos assistindo, vai nos assistir às vezes daqui um bom tempo ainda, que a gravação fica aí, que você tenha a palavra de Deus como uma bússola para o navio, como o avião é norteado. Nós temos aqui a palavra de Deus. Ela é o nosso guia. O salmista ele quer deixar bem claro na minha mente e na sua mente, como o Marcos bem colocou. Todos os problemas que você tiver, antes de buscar um psicólogo, vai à Bíblia. Deus está pronto para dar um norte para a sua vida. E eu convido você, então, a estar conosco no próximo sábado para participar de mais uma lição. Para encerrarmos a lição agora, gostaria de convidar o nosso irmão Marcos a fazer uma oração para que nós nos despedimos de você que nos assiste. Oremos então. Santo Deus, eterno Pai, adorável Rei que habita no altura dos céus. Aprendemos agora neste instante, nessa quase uma hora de estudo, que Tu é um Deus que tem criado, mantido e está pronto a salvar a cada um de nós. Amém. Tem se preocupado com os mínimos detalhes da vida de cada um de nós que estamos aqui e de cada um dos que estão nos assistindo neste momento. Grandioso Deus, por essa lição dos Salmos, pedimos que Tu nos auxilie, que o Espírito Santo abra os nossos olhos a ver esse Deus majestoso, misericordioso, longânimo, um Pai amoroso que quer cuidar de cada um dos seus filhos. Amém. Querido Deus, por misericórdia, auxilia-nos a ver, compreender e ter uma intimidade pessoal com esse Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Pai.